era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Preste atenção no fio da mensagem, pessoal. Jesus, cansado da viagem, Jesus estava fazendo o quê? Viajando, ele estava fazendo a obra, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus: dá-me um pouco de água. Abre aspas. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, fecha aspas. E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Veja, ela está falando com Jesus. Ela está dizendo: está para vir o Messias. Quando ele vier, explicará. Gente, desculpa, versículo 25. Versículo 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. O povo foi lá ver Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: repita comigo, pessoal: a minha comida. Alô, gente, pessoal, vocês estão aí? Ou eu estou sozinho na igreja? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, fala no meu coração, quero ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém? Jesus estava fazendo a missão de cidade em cidade, ele e os discípulos. Para ele era a missão de salvar, mas também de ensinar para os discípulos o que eles deveriam fazer na sua ausência. A cidade de Samaria, gente, olha para mim e preste atenção. Samaria era uma cidade onde as pessoas de lá eram descendentes de Ismael. Tinha uma fé um pouco, como é que eu posso dizer, mais radicais, mais nervosos, um pouco mais, sabe, frios.
concernente às profecias. Criam nas profecias, mas eles eram um povo de coração duro. Era complicado evangelizar lá. Era complicado, eu estou falando na perspectiva de levar Jesus para Samaria. Quem entrasse em Samaria para levar a palavra de Jesus não seria bem recebido. É tanto que Jesus nem entrou na cidade a princípio. Fora da cidade, ou na frente de Samaria, tinha o quê? Um poço. O poço não era dentro da cidade, era de frente para a cidade. E Jesus estava cansado, com fome e com sede, mas ele tinha uma obra para fazer em Samaria. Observe a inteligência de Jesus. Eu não vou entrar em Samaria com todo mundo e fazer aqueles estardalhaços. Eu digo, aquela concentração. Jesus disse, eu vou entrar em Samaria, mas eu vou entrar de uma forma diferente. O coração deles era duro. E Jesus, parece que já estava tudo combinado, mas não estava não, tá, pessoal? Jesus diz, olha, está vendo aquele poço? Eu vou ficar lá esperando vocês. Vocês vão na cidade pregar a palavra. Vocês vão na cidade fazer o quê? Comprar comida. Comprem lá comida e voltem. Eu estou esperando vocês aqui, no poço. A mulher vai buscar água no poço. Samaritana. Passamos por um verso que diz que os discípulos estranharam quando voltaram. Jesus está conversando com uma mulher. Não podia. Ou era de causar espanto. Era de causar espanto. Um judeu está conversando com uma mulher samaritana. Não era legal de se ver. Por que não era legal de se ver? Pelas discordâncias descendentes de Jacó, descendentes de Ismael. Eles não se batiam não, sabe? Descendente de Isaac e descendente de Ismael. Não se batiam não. Não tem, pelo menos não sei hoje, né? Mas até hoje ainda existe uma grande briga entre os descendentes de Isaac e de Ismael. Você sabe da história de Ismael, né? Que Deus mandou Abraão mandar o Ismael embora. Seria uma outra nação. Enfim. E Jesus está lá conversando com ela. Ei, mulher, me dá um pouco da sua água. Ela levanta a vista para ele e diz: tu sabes, sendo tu judeu, não podes falar com os samaritanos. A gente não se entende. E você tem a petulância de vir aqui me pedir água. E Jesus educadamente diz para ela: pois se você beber dessa água aí, você tornará a ter sede. Você sempre vai ter que vir aqui no poço. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ela vai questionar. Preste atenção. Se já havia uma discussão ou desentendimento entre os povos, esse seria mais um. Como que vai tirar a água se não tem como tirar? Porventura és maior do que o nosso pai Jacó, que construiu esse poço para nós? Jesus não estava falando daquela água. Jesus estava falando da água da vida. Você está percebendo como é que Jesus está evangelizando ela? Jesus está evangelizando ela com amor, paciente, sem jogar na cara dos samaritanos todos os desmandos e as confusões que eles fizeram com o povo, porque povo abençoado era o judeu. Mas com toda o histórico
dos samaritanos, Jesus está tendo paciência com ela. E esse é o momento da gente entrar na mensagem. Nós, antes de conhecermos Jesus, nós também éramos samaritanos. Sim ou não, pessoal? Será que tem alguém aqui que antes de conhecer Jesus você xingava os crentes? Será que tem alguém aqui que antes de você conhecer Jesus você não queria passar em frente de uma igreja, entrar numa igreja pior ainda? Será que tem alguém aqui que a fé cristã para você causava raiva? Porque esse era o sentimento dos samaritanos. E se porventura você no passado viveu assim, olha o que Jesus fez com aquela mulher e olha o que Jesus fez com você. Jesus teve paciência com você. Amém, gente? Amém ou não amém? Você era, desculpe-me usar o termo, um ignorante na fé, mas Jesus teve paciência. Jesus teve paciência. Ou para você que está ouvindo essa palavra agora, talvez por curiosidade, talvez você, eu gosto mesmo é do louvor. Mas está aí ouvindo a mensagem, né? E saiba que por mais incrédulo que você seja, Jesus ama você. Por mais duro que seja o seu coração, Jesus ama você. Não pelo fato de você ser o que você é, mas pelo fato de Ele entrar na sua vida e mudar a sua vida. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, entra para mudar, entra para transformar. Aquela mulher diz, então tá bom, você está dizendo, então me dá logo essa água. Aí Jesus diz, opa, abriu-se uma porta. Jesus diz para ela, ei, antes de eu te dar água, eu quero que você vá e chame o seu marido. Você está prestando atenção à forma de evangelismo? Jesus, ele não quer se revelar apenas para um, ele quer se revelar para... Mas ele não entrou em Samaria de peito aberto assim não. Ele teve uma estratégia. Vai lá e chama o seu marido. Ela diz para ele, mas eu não tenho marido. E Jesus disse, eu sei eu sei que você já possuiu 5 maridos. Há um contexto histórico para isso, tá, pessoal? Não era só ela que teve 5 maridos. A grande maioria das mulheres da época, os maridos abandonavam as mulheres, esposas, porque não dava filho e por uma série de coisas. Então a maioria das mulheres ou eram separadas ou era esposa de um marido dividindo com mais 2 ou 3. É tanto que a questão do divórcio, o homem que se separava da mulher e não dava o divórcio, ele estava separado dela, mas estava atrelado ainda a ela por causa do papel. E eles casavam, se separavam, mas não no papel. Quer dizer que ela pertencia a ele ainda, mesmo ela não estando junto com ele. Quem está entendendo? Casava, se separava, mas não no papel. Quer dizer que ela era dele ainda, mas não vivendo com ela. E o divórcio, a carta do divórcio veio justamente para isso. Olha, vocês se separaram, dê a carta de divórcio para ela, para que ela seja livre para casar com outro. A palavra diz que o certo é não se separar. Não se separar, ser fiel até a morte. Mas por conta de divergências ou sei lá o que, se separou e não deu a carta de... Se separou e não deu a carta de divórcio. Quer dizer que aquela mulher ainda pertence a ele, mesmo
ele estando com outra, mas não se separou no papel. Essa mulher samaritana era assim. Ela teve quantos? Misericórdia, 5. E aí Jesus falou: e o seu atual ainda não é seu. Quando Jesus disse isso, ela falou assim: vejo que és profeta. Jesus disse. Aí nisso chegou os discípulos, né? Os discípulos que vieram da cidade tomaram aquele choque, vendo Jesus conversar com uma mulher samaritana. De cara, eles logo ficaram espantados. É uma samaritana. Gente, essa tal de rivalidade era terrível. Rivalidade terrível. Você sabia que hoje existem essas rivalidades? Não é só no futebol, Brasil e Argentina. Mas há rivalidade, eu posso falar aqui mesmo, pessoal? Rivalidades até entre igrejas. Um pastor querendo ser melhor do que o outro. Uma igreja querendo ser melhor que a outra. Rivalidade. A rivalidade entre os judeus e os samaritanos era uma coisa terrível. Mas Jesus veio para dizer, ainda bem, né? Jesus veio para dizer assim: eu posso caminhar e quero caminhar entre judeus e samaritanos. Eu quero beijar e apertar a mão e abraçar de judeus, árabes e samaritanos, seja lá quem for. E Jesus veio para isso. Aquela mulher vai, e quando ela chega, observe que ela foi buscar água no poço, mas ela deixa o cântaro lá. Ei, ela ficou tão emocionada que ela soltou o cântaro e voltou para a cidade correndo sem o cântaro, sem levar água, e disse: ei, vamos comigo lá no poço. Eu encontrei o homem que ele falou a minha vida toda. Nós esperamos o Messias. Será que ele já está entre nós? E o texto diz que as pessoas que ela falou foram. Mas enquanto ela está lá, os discípulos dizem para Jesus: Senhor, eles não perguntaram o que ela estava fazendo. Eles disseram, eles não tiveram coragem, né? Eles disseram: Senhor, come alguma coisa. Nós lemos aqui, pessoal, que Jesus não quis o quê? Como é que pode? Ele não estava com fome? Estava ou não estava? Cansado, com sede, e ele estava com fome. E Jesus disse: a minha comida é outra. Eles disseram: será que alguém trouxe comida? Ele comeu? Será que ele está dispensando a nossa comida porque já comeu uma outra comida? E Jesus disse: a minha comida não é essa. A minha comida é satisfazer a vontade do meu Pai. É claro que o corpo físico precisa do alimento, dos nutrientes, da hidratação. Mas Jesus disse: eu posso comer essa comida aí depois. Mais um ensino. Olha aqui para mim, preste atenção, pessoal. O corpo de Jesus precisava comer. O corpo de Jesus precisava se hidratar. Mas ele estava agora focado. Preste atenção no ensino. Agora Jesus está focado em ganhar aquela alma. E por isso ele talvez tenha dito: essa comida que vocês trouxeram da cidade, eu posso comer ela daqui a uma hora depois. Mas agora eu estou focado. A minha comida agora é satisfazer a vontade do meu. O ensino para mim e para você. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Ô bispo, não fala não, que o senhor vai me pegar.
Qual foi a última vez que você fez um propósito de consagração? Qual foi a última vez que você disse: isso pode esperar, porque agora eu vou ouvir a palavra. Isso ou aquilo pode ficar para depois, porque agora chegou a hora de eu orar. Isso ou aquilo, quando foi a última vez que você fez isso? Isso, aquela viagem, aquela compra, e não sei o que. Tudo isso eu posso fazer ou farei depois, porque agora eu tenho um compromisso com quem? Você lembra? Quando foi que você colocou Deus em primeiro lugar? Você disse: eu preciso fazer isso, mas isso pode esperar mais um pouco. Achei a palavra certa, né? Isso aí pode esperar mais um pouco, porque eu não abro mão do culto de domingo de manhã, porque eu não abro mão do primeiro louvor a Deus no domingo pela manhã, que é o primeiro dia da semana. Então Jesus está nos ensinando que existem coisas que a gente precisa, mas que pode esperar mais um. Pode ou não pode, pessoal? Pode sim. Pode sim. Que fome é essa que não dá para esperar mais nem meia hora, ou uma hora e meia, ou que seja 2 horas? Não dá para morrer não. E Jesus disse: dá para esperar. Eu estou focado aqui. E nós estamos aprendendo com Jesus aqui, pessoal. Então, por que Jesus disse que tinha que passar por ali, em Samaria, para realizar esse evento de salvar aquela alma, de ver aquela mulher que ela traz questões até razoáveis, quando diz assim: nosso pai nos ensinou que nós adoraríamos nesse monte, ou apenas nesse monte. É razoável, porque foi dito isso de fato. Mas Jesus disse: ei, chegará o dia em que as pessoas procurarão lugar para adorar e não vão encontrar, porque os verdadeiros, olha a expressão certa de Jesus, os verdadeiros adoradores de meu Pai o adorarão em espírito. Pode ser aqui nesse monte, ou acolá, ou não sei mais aonde. Os verdadeiros adorarão em espírito e em qualquer lugar. Pode ser aqui, pode ser acolá, pode ser aqui nessa igreja, pode ser em outra igreja. Sim ou não, pessoal? Mas tem pastor que não tem coragem de falar isso não. Diz assim: não, é só aqui, é só aqui, é só aqui. Ainda tem uns que dizem assim: a salvação é aqui. Ainda tem uns líderes que falam assim: a salvação é aqui, porque essa é a mãe. Para com isso, pessoal. Vê se a sua mente abre para o entendimento real. A sua salvação não está em igreja nenhuma, nem na A, nem na B, nem na C. A sua salvação está em Cristo. Ponto final. A salvação não está em igreja, a salvação não está em Maria. A salvação está em Cristo Jesus, e a palavra que diz. Isso não sou eu que estou imprimindo a minha vontade, não. E se você quer citação bíblica, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E está entendido isso? Está entendido? Está claro. Então não é igreja, não é São Pedro, não é Maria. É quem, pessoal? A Bíblia não diz Maria é o caminho, o Pedro é a vida. Está escrito assim? Jesus se declara: eu sou. Então tem
Tem muitas pessoas que precisam acordar para isso. Acorde para isso. Então, pessoal, Jesus sabia de toda aquela história, mas mesmo cansado, mesmo com fome, disse: eu preciso salvar uma alma. Eu preciso entrar na cidade dos samaritanos, mas com uma estratégia, mesmo sabendo que naquela altura havia muitas confusões de cultura, de costumes. Ambos se odiavam, não era só de um lado não. Os judeus, só para encerrar essa parte aqui, pessoal, quando passavam um samaritano, os judeus cuspiam no chão. Então a rivalidade era de ambas as partes. Os judeus tinham os samaritanos como um povo imundo, porque lá atrás, isso os historiadores dizem que samaritanos destruíram templos dos judeus, onde adorava Deus. Samaritanos foram lá e queimaram, fizeram algazarra. Então os judeus também carregavam essa mágoa, e Jesus veio ali para dizer: eu vou acabar com essa confusão. Glória a Deus. Eu vou acabar com essa confusão. E que a gente tem que ter em mente que não é porque eu sou cristão que eu sou melhor do que o ímpio, que eu estou salvo e o outro vai para o inferno. Eu não posso ser ranzinza, eu não posso dizer isso, que eu sou salvo e que o meu patrão, que é um endemoniado, vai para os quintos dos infernos. Não, Jesus ama ele também. E não se impressione que se lá na frente ou no leito de morte ele lá se converter e se encontrar com você no céu. Não acredito. Você está aqui? Aceitei Jesus no leito de morte. Recebi Jesus no leito de morte. Não pude falar, mas a minha mente implorou para que Jesus me perdoasse. Quantas pessoas vão ser salvas assim? Sim ou não, pessoal? Às vezes a pessoa está lá doente, ela não consegue abrir a boca para falar absolutamente, mas a sua mente está trabalhando piamente. E eu acredito que muitas pessoas, no último momento da sua vida, chora pedindo ao Senhor perdão dos seus pecados, porque sabe que os seus dias acabou. Ô bispo, o senhor acredita nisso? Acredito. Porque havia um ladrão do lado de Jesus sendo crucificado, e ele mesmo disse para o seu companheiro do outro lado: nós merecemos estar aqui pelos crimes que cometeram, mas esse não. Esse aqui não cometeu crime nenhum. E ele vai dizer: lembra de mim quando entrares no teu? Era o último momento dele. E ele disse: lembra-te de mim. Jesus disse: tá bom, filho, você se arrependeu no último momento, mas você vai estar comigo hoje mesmo no paraíso. Jesus salvou ele. E quem é que vai dizer que Jesus fez errado? Gente, todos nós um dia fomos samaritanos também. Todos nós um dia fomos. Antes de conhecer Jesus, a gente julgava os crentes. Antes de conhecer Jesus, a gente julgava igrejas. Sim ou não? E toma cuidado com isso, tá? De julgar igrejas. O problema não é a igreja. O problema é o homem que guia a igreja. O problema não é a igreja, mas sim o líder que usa o dom que Deus deu para auto se promover. O problema está aí. Mas nós não somos juízes. Deus é juiz, e é Ele que vai saber dizer quem está certo e quem está errado. Não cabe a nós fazer julgamentos. Então, pessoal, para a gente terminar aqui a palavra, qual a lição que nós aprendemos hoje aqui?
que Jesus não fez acepção de... Muito bom. Imagina os discípulos tendo aquela aula, porque dentro deles também havia essa cisma. Eles eram judeus. Agora imagina eles impressionados. Jesus amou aquela mulher que era pecadora, 5 maridos, uma noite com um, outra noite com outro, e Jesus disse: eu vou salvar essa alma aqui. Jesus, qual é a lição? Jesus não faz acepção. Ele ama o pecador, ele ama o gay, a lésbica, a prostituta, ele ama o drogado, o ladrão, o assassino. Como assim Jesus ama uma pessoa tão... Jesus ama para salvá-lo uma vez que houver arrependimento desse indivíduo. Não está dizendo que Jesus ama e vai levar do jeito que está para o céu. Não é bem assim. Ama para que o indivíduo creia, se arrependa e o perdão e a graça vem. Amém, pessoal? E está tudo certo. Qual é a lição? Nós que fazíamos acepção de pessoas, eu acredito que hoje, se você faz ainda acepção de pessoas, eu acho que você não se converteu totalmente. Se você ainda faz acepção de pessoas, você precisa se converter totalmente. O que é isso? De não apertar a mão do fulano porque ele fez isso ou aquilo, ou ele é de outra igreja, não saudá-lo com a paz do Senhor porque ele não está mais na sua igreja. Que negócio é esse? Que tipo de crente é você? De não falar com outro porque é católico, o outro porque é macumbeiro? Que testemunho você está dando? Aí a história diz que Jesus sentou num poço, esperando. Ele sabia que aquela mulher samaritana ia lá todo dia ao meio-dia, e ele vai lá para salvar a alma dela. Jesus não vai lá para passar os pecados dela na cara dela e humilhá-la. Jesus pacientemente. Nós estamos aprendendo alguma coisa hoje aqui, sim ou não? É triste, pessoal. Você passa na rua e vê um irmão que você conheceu lá não sei aonde, e ele finge que não viu você. Já aconteceu com você? Alô? Alô, gente? Já aconteceu com você? Isso é triste. Fingiu que não viu você. Se eu fosse você, aliás, eu sempre faço isso. Bom dia! Oi! Oi, bispo! Aí já vim, já muda, sabe aquela cara de... Fica pior, não fica para ele ou para ela? Para ele ou para ela fica pior. A gente sabe quando a pessoa está fingindo que não viu, e a gente sabe quando a pessoa de fato não viu. Isso acontece com todo mundo também, às vezes. E eu também fico muito envergonhado quando ando por aí. É mais fácil as pessoas me conhecer do que eu conhecer. Gente, eu já preguei para tanta gente, pessoal. Você que está me assistindo agora, se você disser assim, bispo, mas um dia o senhor passou por mim e não falou comigo. Ei, se eu te conheço, é outra coisa. Mas se eu não te conheço, você me conhece, mas eu não te conheço, não foi por mal, meu irmão. Não foi por mal. Seria ruim se eu te conhecesse e não te cumprimentasse ou não falasse com aí, ficaria feio para mim. Mas você há de concordar comigo que eu estou pregando a palavra na televisão, já preguei para tantas pessoas, e é mais fácil as pessoas me conhecer do que eu conhecê-las. Mas enfim, você já entendeu. Mas é triste isso, pessoal. Pastor que não fala com o outro.
Qual é o céu que esse povo quer ir? Diga aí. Qual é o céu que esse povo quer ir? Gente, no reino do céu não é assim. Não é assim. Se Jesus foi paciente com a mulher samaritana e com tantos outros, foi paciente com Pedro. Pedro era ranzinza, negou Jesus 3 vezes. Ele não negou? Negou uma, poderia ter se arrependido logo, né? Mas meteu mais 2. E mesmo assim, ele se sentiu muito mal com isso. E Jesus abraçou ele depois. Eu já sabia, Pedro. Você lembra o que eu falei para você? Eu já sabia. Mas eu espero que você aprenda com o seu erro. Porque no seu momento de agonia eu estava do seu lado. Não para te condenar, mas para ajudar você na sua agonia. Deus é maravilhoso, pessoal. Deus visita você na sua agonia. Deus visita você quando você falha também. Porque Ele é a sua força. Ele é o seu escudo. Glória a Deus, pessoal. Então, para encerrar mesmo a palavra aqui, levando a vocês a conclusão, Jesus num certo dia pode também sentar no seu poço, no seu lugar de trabalho, e conversar com você, e puxar um assunto com você, para ver se você entende. Nossa, Deus enviou um anjo. Eu estava com o meu coração ferido, preocupado, perdido, e Deus enviou um anjo, ou usou uma pessoa para sentar do meu lado e falar isso e falar aquilo. Não pense você que Deus vai falar com você sempre através de mim. Se eu falar isso, eu sou um herege. Ei, se eu, como seu pastor, disser para você que Deus só vai falar com você através de mim, se eu afirmar isso, eu sou um herege, um falso profeta. Não, Deus vai falar com você, ou usando uma outra pessoa que você conhece ou que nunca viu. Ele usa quem quer, na hora que Ele quiser, para um propósito. Amém, gente? Ele é o nosso amigo, caminha com a gente 24 horas. Então seja você um evangelizador, assim como Jesus ensinou para os discípulos a não fazer acepção de pessoas, porque Jesus deu a vida para salvar almas, e almas não tem preço, sabe? Não tem preço. Almas não tem preço. Vale muito, não tem. Quanto é isso? Não tem preço, porque vale. Consegue entender a expressão? Quanto é? Não tem preço, porque o valor é muito. Não tem preço, não tem preço. Uma alma não tem. Assim como você foi salvo, Jesus agora vai usar você para também levar essa palavra para quantas pessoas. Você crê nisso, sim ou não? Fiquem todos de pé, gente. Vamos glorificar bem forte o nome do Senhor. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.